Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas. Agora é hora da gente explorar as entrelinhas que estão na lição da Escola Sabatina. Nós estamos no estudo aqui da sexta lição, Imagens de Unidade, aqui desse último trimestre de 2018. Estamos agora aqui só eu, o Lúcio e o Ricardo. O Alexandre não pôde gravar conosco aqui por questões pessoais, mas fiquem ligados porque nós temos muitas entrelinhas. A preparação dessa lição, a gente estava conversando aqui, né, Ricardo? Foi assim, muito legal para nós. Eu aprendi muito. E só adiantando algumas coisas, nós vamos falar sobre a pedagogia do eterno, ou seja, essa imagem da unidade, ela tem muito significado. A lição aqui traz, é muito rica, e nós vamos explorar um pouco mais utilizando os conceitos hebraicos das palavras, para vocês verem como que tem um significado ainda maior lá na cultura onde se originou o texto. Vamos falar aqui novamente em Êxodo 19 sobre a analogia do casamento, essa analogia que persegue toda a Bíblia, permeia toda a Bíblia, todo o simbolismo do noivo, da noiva e todo o preparo. E nós vamos ver mais uma vez que ouvi minha voz e guarde o meu conserto. Vamos ver como que é um Deus, como a gente usou, né? Você usou a palavra galanteador. Galanteador. Pessoal, com certeza vai adicionar muita coisa, vai mudar muita forma de você pensar. Nós vamos falar sobre hereditariedade, né? O povo hereditário aqui de Deus. Será que a hereditariedade pode ser interpretada como genética somente, como nós na nossa cultura fazemos? Ou tem mais significados aí em hebraico? Vamos falar sobre a pedra viva, a pedra morta, a pedra lapidada. O que será essa pedra lapidada? É para tirar as arestas? Né? Para deixar a pessoa mais santa, mais bela? Vocês vão ver que a Bíblia é sempre maior e traz muitas coisas legais. E vamos encerrar aqui com uma interpretação, uma visão, exposição do Salmo 23 em hebraico. E eu destaco aqui só o verso que fala: nada me faltará ou nada mais me será necessário. Pessoal, fiquem ligados, são muitas entrelinhas, com certeza você que é ligado nos assuntos da Bíblia vai gostar sim de aprender mais e pensar ainda mais nas coisas do alto. Fiquem ligados, chama a vinheta. Ok, pessoal, antes de nós entrarmos então aqui nos estudos das entrelinhas da lição, essas que eu coloquei na introdução e várias outras ainda que não deu tempo de citar, nós queremos aqui agradecer a muitas pessoas que têm comentado o vídeo aqui conosco. É uma forma de agradecer a vocês, é uma forma de tornar aqui esse canal aqui com mais pessoas, né? Porque senão é só nós dois ou só nós três aqui gravando. Então, nosso muito obrigado, pessoal, ao Fernando Ferreira que comentou como passou rápido este estudo, Nilson Brandão, fui até o fim, gostei muito da explicação, Edilza Nascimento, já da família Entre Linhas. Eu sei, meu irmão, minha lição tem um comentário da Ellen White falando sobre como ela obtém mais conhecimento. Armstrong também, ao trio, superaram desta, top, valeu Armstrong. Rogério Luiz, né, gostou muito da história da esposa. Rafael dos Santos Oliveiras, pedindo para disponibilizar os slides. Lembrando que está aqui, pessoal, ó, esses slides que nós apresentamos aqui no canal, desde os últimos trimestres, aí nós colocamos tudo num link aqui no Google Drive, ok? Temos também mais dois links aqui embaixo na descrição do vídeo. Um é para o grupo do WhatsApp Família Entre Linhas 1 e o outro link é para o grupo do WhatsApp Família Entre Linhas 2. O Entre Linhas 2 ele é mais tranquilo, é mais para a gente postar mesmo os alertas do canal. O Entre Linhas 1 o pessoal troca e-books, troca mais material, discute muitas coisas. Então, e um tá cheio. E um tá lotado, mas de vez em quando você pode ser privilegiado e pintar uma vaguinha lá, então sempre tenta entrar nele, ok pessoal? Senão fique no 2, mas a gente pede que o 2 fique mais calmo, tá? Porque o pessoal que tem um celular com menos recurso aí gosta de ficar mais tranquilo, para não ficar enchendo o celular. Ruth Alencar, Ruth sempre está conosco, gostei muito das inserções que o Alexandre faz. Nós gostamos também. Wagner Barros, já um companheiro de velha data, até o fim, fui até o fim, passou muito rápido. Guiomar, Edilza mais uma vez, Marcelo Rocha, Marcelo comentou, Leandro Padilha, Nilson, Adna Tavares comentando, o grupo 1 está cheio, como a gente comentou realmente, mas tenta entrar no 2 e fica tentando entrar no 1. A gente pede que vocês não fiquem nos 2, porque como são poucas vagas, né, em cada grupo, você escolhe ou Entre Linhas 1 ou Entre Linhas 2, beleza, pessoal? Itaci, Ilza sempre comentando, Mel e vários outros comentários. Vão lá, pessoal, confira os comentários. Os irmãos aqui, eles compartilham, nos dão, né, nos solidarizam, né, com os elogios deles, mas também eles colocam dúvidas, discutem alguns assuntos. Então, siga aí os comentários, leiam, comentem esse vídeo aí também. Com certeza você vai aprender alguma coisa a mais e vai estar mais perto daquilo da lição da Escola Sabatina. Então agora para os slides. Aí vamos começar então analisando aqui a imagens de unidade. O título, né, Ricardo? Pode ficar com a lição um pouquinho? Vamos lá. Bom, o título da lição dessa semana, lição 6, né?
Imagens da unidade. O Lúcio falou agora há pouco que a gente ia falar sobre a pedagogia do Eterno. A gente tem milênios de tempo entre o texto, principalmente Torá, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, a Taná, que seriam os 5 primeiros mais os restantes, né, que seriam os livros históricos, os livros dos profetas, o Velho Testamento como um todo. No Novo Testamento ainda nós temos também milênios, mas especificamente com relação ao Velho Testamento. O Eterno, ele criou uma pedagogia para que a gente pudesse se ater a ela e que esse intervalo de tempo ele não nos causasse alguns tropeços doutrinários, tropeços com relação ao ensinamento. Na Torá, toda alegoria bíblica útil para a gente testar as doutrinas que chegam a nós, elas estão na Torá, nas histórias da Torá. No vídeo passado nós fizemos a aplicação do casamento, no caso o casamento de Isaac, que Abraão foi buscar o pai. Nós vamos ter que retomar um pouquinho de novo isso. E as imagens, notadamente no Vaikra, notadamente no Levíticos, todas aquelas imagens, todos aqueles rituais, tudo aquilo seria mais ou menos como se fosse um molde para a gente testar quais são as doutrinas verdadeiras ou não, essa pedagogia do Eterno. Nós temos aqui uma primeira imagem, uma primeira alegoria que a gente encontra aqui na lição do sábado, que é o associar do Espírito Santo com o vento. E daqui a gente tira muita coisa também, nós vamos buscar um pouquinho atrás disso. Aqui em cima está escrito Ruach HaKodesh, no caso seria Espírito de Santidade. A gente vai lá no Bereshit 1.2, no Gênesis 1.2, e lá está escrito assim: Veruach Elohim mirahefet al penei hamai. Separei aqui os elementos, sufixos, prefixos. Isso. Deixei aqui a palavra em vermelho, né, para cada expressão aqui. O mai, que seria as águas, o refet, que seria o pairar, o ruach, que seria o vento. Tudo bem. O Espírito de Deus se movia ou pairava sobre as águas. Ruach significa vento, espírito, alma, atmosfera ou o lado. Tá. A expressão nefesh, que seria alma, ela tem uma raiz hebraica também, que ela é vinculada com garganta. E ruach, que é aqui o Espírito de Deus, Veruach Elohim, veja bem, com vento. Então a conexão, a unidade dessas duas imagens, o Espírito Santo e a garganta do homem, ou seja, o estar dentro, há essa influência do Espírito Santo, nos levando cada dia mais ao Yetzer Hatov, que seria a natureza boa. Nós vemos nessa alegoria aqui justamente este link. Vamos, principalmente essa parte aqui, vamos gravar. Merachefet al penei hamai, que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Isso aqui vai ter uma aplicação quando a gente chegar lá no Salmo 23. Esse hamai aqui sobre as águas é que vai ter essa aplicação. Essa palavra aqui, refet, ela guarda uma raiz comum com a gestação. Então é mais ou menos assim. O Espírito de Deus estava pairando, vamos dizer assim, ou gestacionando também o planeta Terra. Então tem esse fator alegórico da gestação, preparando para o nascimento, né? Que seria a semana da criação. Agora vamos analisar essa questão do tselem, questão da imagem. Tem várias implicações aqui, conexões que a gente não encontra no português, que a gente só encontra elas mesmas no hebraico. Então vamos lá, vamos começar a primeira vez que aparece, né? Gênesis 1:26. Vai Omer Elohim Nasser Betzeleno, daí está faltando aqui, eu esqueci, Kidmutego. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso aqui, eu separei aqui o elemento
o prefixo e o sufixo, né? Ficou tselen, seria imagem. O que temo lá, demut, seria semelhança. Mas nós vamos esquecer semelhança, por exemplo, por enquanto. Vamos ficar aqui na questão da imagem, que é justamente o tema da lição. Né? A gente vai lá no dicionário, encontra tselen, que significa figura, imagem, forma, semblante, ídolo ou cruz. Coloquei até a imagenzinha da cruz aqui, que seria, já vou dizendo, a cruz é a nossa sombra. Vocês já vão entender por quê quando vocês entenderem o que significa sombra. Tsel é a raiz da palavra tselen, ela vem justamente de tsel, que significa sombra ou proteção. Isso é interessante. Então a cruz, que está aqui também, é a nossa sombra, porque ela é que nos protege. Nós já vamos entender nos proteger do que? Vamos lá. Próximo slide? Ainda não. Opa. Volta. Então, todos conhecer por quê. Nós já vamos conhecer o porquê. Todos conhecem essa passagem? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é que habitava o esconderijo do Altíssimo à época que foi dito aquilo? Yoshua, o Mashiach, em sua natureza, obviamente, pré sua formação humana no ventre de Maria. Né? Ele habitava os esconderijos do Altíssimo e a sombra do Onipotente, ele descansaria. A sombra do Onipotente, ou seja, ele se fez carne e ficou, obviamente, sob a mão protetora do Eterno. Tá. A gente encontra lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça por Deus. Tem que ser feito este link. Então, aqui. A gente vai para o próximo slide e a gente vai entender um pouquinho melhor todo esse raciocínio que a gente está querendo desenvolver aqui. A gente está falando de sombra, a gente está falando de imagem, e nós vamos associar agora com o Mishkan, com o tabernáculo. Quem foi que construiu o Mishkan? E lá nós temos um dado que nos serve muito importante para aquilo o que a doutrina adventista prega, e não só a doutrina adventista, até os judeus eles falam isso, que o Mishkan, afinal de contas está escrito na Torá, ele é sombra de coisas maiores. E não à toa, o seu artífice é Betzalel, Altzelem, aqui no meio do nome dele, e Aiolide. Vamos analisar só Betzalel. Aqui no meio do nome dele está a sombra. Betzalel significa debaixo da sombra de Deus. Não, obviamente que não aleatoriamente. Tudo aquilo que está no Mishkan é sombra do Eterno. Nós temos o Cordeiro, é sombra do quê? É símbolo do quê? Do Messias. O holocausto, o altar do holocausto seria o Calvário. A pia seria o Rio Jordão, onde foi batizado. A gente entra no templo, a mesa com os pães. Ele é o alimento. Era um pão para cada tribo. Isso. Então veja bem, ele é o alimento. O Eterno simbolizava aquele. Yoshua simbolizava aquele pão, o alimento para todas as tribos. Candelabro, incensário. Até as cortinas são sombra. Tudo isso sombra. Isso é uma forma que a gente encontra do Eterno de passar verdades maiores. É a pedagogia do Eterno no Mishkan. Essas sombras. Vamos seguir para os próximos slides. Agora a gente tem aqui na lição, no dia da lição de domingo. O povo de Deus. A gente vai começar a explorar aqui algumas coisas bastante interessantes, porque novamente, às vezes você pega alguns pregadores lendo a Bíblia e a entonação da voz, ela é quase, segundo os linguísticos, tem um percentual, não lembro, mas é muita parte da comunicação. Quem é de letras de línguas vai saber melhor que eu aí, na minha área. Mas a entonação da voz, a gesticulação aqui que a gente usa,
Isso, na verdade, ela ajuda a compor toda a mensagem que nós estamos falando. E a essência das palavras, na verdade, acaba até reduzindo um pouco o significado diante da interpretação. Da interpretação. Então, vocês vão, novamente, depois dessa análise aqui, vocês vão ver que é diferente. Você vai ler esse trecho da Bíblia com outra entonação, né, simulando que Deus estivesse falando. Né? Vamos ler então na entonação, vamos ler sem a explicação, e daí cada um imagina em casa a entonação que quiser. Né? Vou ler então, seria assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu já vi, legal, né? A gente pode ouvir isso com sons de raios, mas a gente pode ouvir isso também com melodias de harpas e um galanteio. E isso aqui, eu posso dizer para vocês, isso aqui não deve ser dito com som de trovão, e sim com melodia de galanteio. Por quê? Não seria então isso aqui condicional isso aqui? Seria, mas de uma forma diferente. Vamos lá. Seria de uma forma bem diferente. Então vamos lá, Êxodo, Shemot, né? Shemot 19:5. Agora, pois, ser diligente, ouvides a minha voz. Vamos lá, ouvide a minha voz. No casamento. Aqui, primeiro, por que eu vou fazer essa associação com o casamento? Primeira coisa. Aqui quem está falando com quem? Aqui é o Eterno falando com Israel. Na pedagogia bíblica, o Eterno é o que? É o noivo. Israel é o que? É a noiva. Então, todo sentido é de o esposo ou o esposo falando com a esposa, ou o noivo falando com a noiva. E depois vai ter mais fundamentos, você vai ver sobre Oséias. Esperem aí. Ser diligente e ouvidos a minha voz. Que voz que é essa? Por que ouvidos a minha voz? É por isso que eu estou falando, faz isso, vai lá e faz. Não. Essa ouvida a voz aqui é o Shidushim, que é a primeira fase do casamento, na qual se é feito o convite. Onde, veja bem, o pai, no caso vamos pegar o arquétipo de Abraão novamente. Isso. Abraão manda Eliezer, ou possivelmente um servo, a gente já falou, ou o Eliezer é o servo, depois é nominado, tem aquela questão interpretativa lá, mas vamos lá, tudo bem. Vamos pegar a tradução rabínica normal, que seria o Eliezer. Tá. Eliezer é o Shali, ele é o enviado para ser porta-voz de Abraão. De um convite, né? Isso, de um convite, de uma voz, vai ser o porta-voz de Abraão, vai lá até Rebeca. Pronuncia umas palavras. Isso, exatamente. E daí ele vai fazer um papel de casamenteiro. Ele vai tentar mostrar que Isaac, ele é belo, que ele seria um bom esposo para ela. E ela aceita, ou não aceita, no caso ela aceitou. Sim. E foi até ele, para que ele, com a sua própria voz, a seduzisse e a convencesse de casar com ele. Então veja bem, ser diligente e ouvides a minha voz. Então que voz que é essa? Esta é a voz galanteadora do noivo diante da noiva. E guardardes o meu concerto. Que concerto? Seria esse concerto as tábuas dos 10 mandamentos lá? Seria, mas vamos lá, vamos explicar direitinho isso. Só que o Aseret de Brot, ou os 10 mandamentos, dentro dessa ótica do casamento, ele é uma ketubá, ele é um contrato de casamento. Então veja bem, guardardes o meu conceito. Lá no casamento judaico era feito o chamado e já era preparada a ketubá antes mesmo da festa de noivado, antes mesmo da boda de tudo. Até para a noiva já ficar sabendo mais ou menos qual é o contrato, né? Sim, exatamente. Já que ela vai assinar o contrato. Já era preparada a ketubá. Então veja bem, então se ouvides a minha voz, guardardes o meu concerto. Então a relação é com o chamado do noivo e com o contrato de casamento. Então sereis minha propriedade peculiar. Aqui fica uma coisa muito propriedade. Mas a esposa é propriedade. Na cultura da época, de certa forma, era. Mas vamos buscar a linguística, vamos ver como que é mais bonita a coisa. Beleza, propriedade, tudo bem. Será a minha virtude. Já ficou mais galanteador. Será o meu remédio.
será o meu recurso, o meu atributo, e agora aqui que fica lindo, será meu tesouro. Preciosidade, será a minha preciosidade. Por isso que ele colocou propriedade peculiar, para ele tentar trazer os dois sentidos. Para tentar trazer essa noção de propriedade, essa questão de pedra preciosa, ou de tesouro, minha virtude. Até porque você mantém como propriedade sua aquilo que lhe tem algum valor, né? Se não vale nada para você, não tem importância, então acho que ele tinha muito esse sentido, né? Tesouro, preciosidade, propriedade. E o que é esse tesouro? É a noiva, é a amada, é a igreja amada, é a esposa amada. Então é nesse sentido esse termo aqui, que eu coloquei uma foto aqui, que no caso o Xalia sendo enviado para trazer a mensagem, para ser o porta-voz desse galanteio, desse Deus galanteador que ama e que quer seduzir essa noiva. E aí você consegue casar, né, essa análise que a gente está falando com tudo que o Evangelho faz, que Paulo fala. Agora a gente vai fazer uma segunda leitura aqui, né? Eu esqueci de falar, a expressão hebraica é segular. Segular. Propriedade, virtude, remédio, recurso, atributo, tesouro ou preciosidade. Se vocês quiserem fazer esse exercício na classe da Escola Sabatina de vocês, né, domingo lá. Agora, pois, minha noiva, né, se diligentemente ouvirdes a minha voz, o meu chamado, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, o meu tesouro. É diferente, né? É diferente. É bem diferente a mensagem. Vamos para o próximo? Vamos lá. Deuteronômio 4:20, agora aqui a questão da hereditariedade, povo hereditário. E daí a gente já cria na nossa cabeça toda aquela questão de genética. Não existia genética naquela época. Então, tudo bem, ele escolheu a questão de hereditariedade. A gente vai buscar aqui, nessas expressões hebraicas aqui, o que seria essa hereditariedade, obviamente, dentro das raízes hebraicas. Vamos lá. E é importante entender esse conceito, Ricardo, porque muitas pessoas têm dificuldade em entender a Bíblia hoje. Eu converso às vezes com os amigos porque ele fala assim, o judeu é um povo exclusivista, é povo de Deus, como assim? Teria Deus um povo? Então quer dizer que os chineses não eram um povo de Deus na época, os maias e os incas, as astecas não eram. As pessoas têm dificuldade de entender. Então vamos ver um pouquinho aqui do que seria hereditário, segundo ele. Isso, quando a gente for explicar Jacó e Israel, vai ficar mais claro ainda isso, que nós vamos ter que incluir aqui a história de Jacó, que mudou de nome, mudou Shem para Israel. Vamos lá, Devarim 4:20. No caso, vamos lá. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que sejas povo hereditário, como neste dia se vê. E a hereditária é de sangue só? Isso, vamos lá. O Leão Leã Nahalá. Seria povo, nação, massa, multidão, comunidade, população, parente ou membro da família. E a gente volta para o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo trabalha a doutrina no Novo Testamento, falando de família. Existe, obviamente, aquela noção de filhos por adoção dentro da doutrina do apóstolo Paulo. Ele não tira essas coisas do nada. Ele tira da cultura que ele... Lógico, ele era hebreu, e essa questão do aqui enquanto parente ou membro da família. Não é só a questão do povo, não. É família de quem? Família do Eterno. Mas vamos lá. Tem uma noção agora de hereditariedade aqui. E a gente tem 3 palavras aqui dentro dessa hereditariedade, nós vamos ter que fazer umas adaptações. A primeira palavra aqui que a gente encontra é Nahal. Nahal seria herdar, por isso a opção por hereditário. Mas voltamos para o apóstolo Paulo. Como funciona a nossa herança? Veja bem, e ainda temos o obter e o conseguir. Mas no jogo de linguagem do apóstolo Paulo, como que funciona essa herança? Existe um filho primogênito, nós somos filhos, de certa forma, por adoção, porque os méritos são do Eterno, os méritos não são meus. Ele conquistou esse direito à herança e estende esse direito à herança por nós, para nós. Então não é uma coisa de
genética. Nós podemos obter essa. Mas vamos continuar aqui. Não é que uma questão que nós podemos. Veja bem, é povo obter? Obtido. Não, é povo obtido. Obtido. Então ele foi obtido. Obtido por quê? Por que ele foi obtido? Por causa do dote. O dote do casamento. E quem é esse dote? Esse dote é o próprio Messias que foi morto na cruz. Sacrifício dele. Ele foi obtido, ele foi conseguido. Então é um povo hereditário, mas é um povo obtido pelo sacrifício de Cristo na cruz, que é o dote do casamento. É um povo que foi conseguido por ele, pelo Messias. Agora, veja bem, essa possível raiz aqui também, existe uma outra que é Ihel, que significa ter esperança, aguardar ou esperar. Então, esse povo também, esse povo, vamos dizer, obtido, é o povo poderia ser o povo da esperança. O povo que? Aguarda, o povo que espera. Um outro detalhe aqui. Essa mesma expressão Nahal, ela também significa rio. Sem os sinais massuréticos, né? Mantém as mesmas. Tem uma pequena a diferença é mínima, na verdade, mesmo nos sinais massuréticos, né? Mas a pronúncia é exatamente a mesma. Vamos lá, agora aqui, ó. Nahal significa rio ou riacho. É a mesma palavra, até no massurético, pouquíssima diferença. Mas vamos lá. Rio ou riacho. Lembra que nós falamos para vocês guardarem lá do Gênesis, lá do Espírito Santo. O Espírito que parava sobre as águas. Então esse é o que esse povo também, esse povo que foi obtido, esse povo que herda, esse povo da esperança, esse povo que aguarda, esse povo que espera, também é o povo do rio. É o povo do riacho. Por quê? Porque Merachefet al-Penei Hamai, Verrua Elohim, Merachefet al-Penei Hamai, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ele é o povo das águas, por quê? Porque ele é o povo no qual o Espírito de Deus está nele, está gestacionando, está pairando sobre este povo. Bom, então nós somos uma nação obtida, uma nação que foi conseguida, e agora vem a questão da santidade. Será que, né? Ou seja, nossa, Ricardo, eu sou hereditário, né? Mesmo com esse significado. Sou anjinho, né? Nós somos o povo escolhidos do Senhor. Taca a pedra na geni, né? Porque quem não é anjinho como eu sou, taca a pedra, manda para fora. Existe, obviamente, a gente lê o Velho Testamento. Tem várias questões, por exemplo, se um estrangeiro que não passou pelo proselitismo e ele não pode participar da Páscoa, ele tem que ser circuncidado, tem que passar pelo proselitismo. Por quê? Se isso acontecesse, contaminaria os arquétipos que são a base para a gente hoje. Entender. Para a gente não só entender, mas para a gente validar ensinos. Se a gente pega um ensino e daí a gente pega aquele arquétipo, que é mais ou menos como se fosse um molde, e tenta encaixar, e ele não encaixa, então você pega esse ensino e joga fora. Agora, se fosse permitido que esses arquétipos fossem contaminados, a gente não tinha esse recurso hoje. Fossem deformados aí. Exatamente, a gente não tinha esse recurso. Aquele povo é o povo arquétipo, então tem várias práticas que estão lá, que são relacionadas a ele justamente que são para evitar essa contaminação arquétipa que iria impossibilitar à humanidade no futuro ter acesso a essas verdades. A lição de sábado, as imagens que Deus usa. Né? E a unidade. Da unidade. E a unidade. Se você tem acesso a essas imagens, você tem facilidade. E você não pode borrar essas imagens, porque daí não vão ser mais originais. Isso aqui é borrar a imagem. Achar que santo é isso aqui. Não, o santo é perfeito. Mas está escrito, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. E o Senhor teu Deus te escolheu. Escolheu aonde? Escolheu na primeira fase do casamento. Para que fosse povo próprio e de todos os povos sobre a terra. De fato, eles têm esse papel especial que eu já falei que é um papel arquétipo pedagógico. Isso, de fato, é exclusivo a esse povo que passou por essa história. Mas esse povo arquétipo, ele é inclusivo e não exclusivo. Tanto é que existiu o proselitismo, né, que com o tempo foi desprezado, até não se dava muita bola para isso. Mas vamos lá. A questão do santo, Kadosh. Kadosh significa ser santo, ok? Significa santificar, consagrar, bendizer, mas significa desposar. Significa casar-se ou dedicar-se.
Então, esse povo santo é o povo desposado. É o povo que casou-se com o Eterno. Que dedica-se. Agora vamos lá. Então tá. E esse casamento? E qual é o arquétipo bíblico perfeito para nós? É o de Oséias. Uma história de amor que atravessa as eras, e atravessa mesmo. Oséias era um profeta de Deus, e o profeta geralmente ele praticava atos simbólicos que eram vivos, que mostravam aquilo que ele pregava. E o que Oséias pregava? Oséias pregava um esposo que amava excessivamente a sua esposa, e ele perdoava todas as transgressões dessa esposa e continuava amando e buscava ela. Mas ele buscou quem? A santa? Não, Não, ele buscou uma mulher de vida duvidosa, vamos dizer assim. Alguns gostam de dizer que ela era meretriz, né? Mas era, para os moldes da época, era uma mulher que normalmente não se casaria e que ela abandonava ele mesmo. E ele ia atrás, e ele amava. E essa história de Oséias é a mesma história nossa. Esse povo santo não significa que, veja bem, a esposa de Oséias era santa? Era. Porque ela era desposada. Ela era kadosh. Ela foi desposada por ele, ela casou-se com ele, e isso é o que acontece nos dias de hoje. Por isso que atravessa as eras. Mas nós temos a tendência de achar que nós somos kadosh aqui. Ó. Não, é aqui. Se você quiser ser kadosh, é aqui. Aquelas pessoas que têm dificuldade de olhar para a própria natureza e de se enxergar como você realmente é. A gente gosta de olhar o outro e enxergar o pecado do outro, apontar o dedo para o outro, criar julgamento sobre o outro. Às vezes não estamos nem enxergando o pecado do outro, mas estamos gostamos até criando os pecados para o outro. E nos apressamos em julgar, porque nós nos vemos assim. Superiores. Porque pensamos que santo é isso aqui. E não, isso aqui também é santo. Mas nós somos santos por quê? Porque o esposo é santo e nos ama, ele nos busca, ele nos perdoa, ele vai atrás da gente. Então, se a gente, dentro da igreja, é apressado no julgamento, apressado em enxergar o mal no outro, de apontar o dedo, de acusar, nós não estamos imitando o Eterno. Porque o Eterno, ele é apressado em buscar a esposa amada, seja onde for. Tardio em irar. Tardio em julgar-se muitas vezes. E ele ama, sempre vai atrás, sempre perdoa. Unidade em Cristo, pessoal. Nas últimas 3 lições nós temos recapitulado sobre essa questão de o que nós buscarmos, o que nós conhecermos, nos trazer mais uma autorreflexão do que ser usado para que você aponte outras pessoas, né? O Alexandre não está aqui hoje, mas geralmente ele tem usado esses termos. Tudo isso é para você refletir em você mesmo, né? Vamos para o próximo slide? Vamos lá. E aí falar sobre as pedras agora, que é outro conceito interessante que a gente vê... Só antes de falar da questão das pedras, um detalhe que ficou para trás. Pode falar. É importante também a gente retomar com relação a que a gente até falou lá fora das câmeras. Sim. Essa noção do Yetzer Hará e do Yetzer Hatov e de 2 concertos. Porque muitos falam que existia um velho concerto e agora existe um novo que é o Velho concerto. Testamento, o Novo Testamento. Não é bem assim. Quando o livro de Hebreus fala de um desalinho nesse concerto, é um pouco mais complexo. Vamos lá. Antes do Éden e depois da volta de Cristo, existe um concerto que rege o universo, e que ele é natural aos seres criados. Ou seja, é natural ao ser criado, obviamente pré-lapso, né, antes do pecado, obedecer à lei, é algo natural. É o Yetzer Hatov, é a natureza boa, aquilo que Deus criou. Deus nos fez com Yetzer Hatov, natureza boa, com a naturalidade para obedecer para a justiça, seus desígnios. Adão e Eva, eles meio que negaram a natureza, eles meio que anularam essa natureza para cometer o primeiro pecado, o primeiro deslize. Hoje em dia é o inverso. Hoje em dia nós temos o Yetzer Hará, a natureza
do mal, a formação do mal. Hoje não é mais natural nós guardarmos esse conceito da lei. Hoje o natural é o mal. A prostituição, né? Por isso a necessidade de um desalinho, vamos dizer assim. Mas como é esse desalinho? Esse desalinho anula a lei? De forma alguma. Esse desalinho é justamente nessa pedagogia do eterno, é o que nós estamos explicando aqui agora. E como que Paulo coloca, né? Isso, exatamente. Nós temos primeiramente, o esposo, aquele caso está lá em Romanos, né? A mulher é casada e o esposo extremamente severo. E ela se sente mal e ela não consegue cumprir. Por causa da natureza dela, que já não está alinhada com isso. E porque ela não o ama. E o que faz? O esposo morre? O concerto morre? Não, o esposo não morre. Veja, esse concerto é para a eternidade. Mas quem morre? Ela morre. E porque ela morre, ela está livre e ela casa novamente. E aí o novo concerto, que é o concerto do Hesed, da misericórdia, onde ela conhece o Messias. Só que a diferença desse segundo esposo é o quê? Ele cumpre a lei por ela. E ele perdoa ela. E ele tenta ajudá-la a cumprir essa lei. Figura de Oséias. Exatamente, figura de Oséias. Ele vai atrás dela. Não, volta aqui, você vai conseguir me amar. Volta aqui, eu vou te ajudar. É o que Cristo faz com cada criatura desse planeta. E esse que é o desalinho do concerto que eu falei em Hebreus. Então, agora vamos continuar aqui. Legal. As pedras agora. O que seria essa pedra viva e essa pedra morta? A gente ouve, né, Ricardo, antes de você iniciar aqui, ouve muitas pregações falando sobre a pedra, o lapidar a pedra. Significa que você tem que pegar a pedra morta, lapidar ela e ela se tornar viva, ela se tornar bonita, ela se tornar... Porque nós usamos muito esse verbo para lapidar diamantes. Que é uma pedra rústica e é lapidada, vira aquela pedra linda. E a gente volta para aquela interpretação equivocada do Santinho lá do Kadosh, né? Então olha, então quer dizer que eu era uma pedra e agora Cristo me lapidou e agora eu sou um diamante. Agora eu sou bonitão. É isso mesmo? Não. O brilho? Não. Olha só, pessoal, presta atenção nessa Não é velhinha. isso. Então vamos lá, pedra viva. Uma pedra morta é aquela que está no chão, jogada sozinha. Ainda não foi lapidada, ok, tudo bem. Mas lapidada para encaixar noutras pedras. Coloquei aqui, para vocês entenderem. Isso daqui é pedra viva. A pedra viva é a pedra que agrega. Ela é lapidada não para ficar bonita. Ela é lapidada para se harmonizar com as outras. Então o que é uma pedra morta? Uma pedra morta é uma pedra que exclui. Uma pedra morta é uma pedra que não encaixa com as outras. É uma pedra que desagrega. É uma pedra que manda embora da igreja. É uma pedra que olha torto para a pessoa que está vestida assim, que está vestida assado, e aquela pessoa se sente mal na igreja e aquela pessoa vai embora. Uma pedra morta é aquela pedra que adora acusar, apontar, adora uma comissão de igreja, onde você vai disciplinar, onde você vai excluir. Excluir, então, nossa, essa é uma pedra morta, porque ela desagrega. Uma pedra viva é uma pessoa que ama, é uma pessoa que inclui, é uma pessoa que abraça, é uma pessoa que não discrimina, é uma pessoa que não aponta o dedo. Isso é uma pedra viva. Uma pessoa que se encaixa. E se encaixa onde aqui, né? Porque tem aqui mais uma coisinha. Então vamos de Salmo 118. Vamos continuar lá. Agora vamos entender que tem mais uma pedra aqui. A gente vai lá em Salmos 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Ou, alguns gostam de pegar a tradução, pedra angular. Mas uma tradução mais próxima do Lerosh Pinar seria a cabeça de esquina. A gente já vai fazer a relação dessa cabeça com Efésios. Mas por enquanto, vamos entender o que seria a pedra angular ou a cabeça de esquina. Isso daqui é uma pedra angular. E o que é essa questão dessa pedra que os edificadores rejeitaram? Quando foram construir o templo de Salomão, coisa linda, coisa maravilhosa, tinha uma pedra lá e os edificadores não deram muita bola para aquela pedra. E aquela pedra ela acabou sendo cabeça de esquina, a base que suporta todo o peso. Não sou eu que suporto o peso, não é Augusto, não é você. É a Lerosh Pinar, é a pedra angular, é a cabeça de esquina. E quem é essa pedra angular, que é essa cabeça de esquina? Ou seja, Efésios 5:23. Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5:23.
Então aqui a gente associa já 2 dias da semana, aqui, inclusive, que é a questão do corpo. Então vamos lá, Cristo é a cabeça e nós fazemos parte do corpo. Uma outra alegoria que o apóstolo Paulo usa, mas ele obviamente não tira essa alegoria do nada. É, sempre assim, as pessoas sempre acham que o Novo Testamento é tudo novo. Nada, não existe Novo Testamento sem... O Novo Testamento é uma interpretação, é uma interpretação que obviamente daqueles que foram instruídos pelo próprio Messias, e eles olham para trás e eles nos resgatam essas verdades, deixam elas mais próximas a gente. No caso, o apóstolo Paulo ficou na Arábia para tentar refazer todos esses conceitos, e o Espírito Santo, e ele jejuando, e ele estudando, e ele orando, para que ele conseguisse refazer tudo aquilo, porque ele, obviamente, ele não teve aquilo que os outros apóstolos tiveram, o próprio Messias ali, né? E aquela vivência. Mas ele teve que buscar Paracletos, né? Exatamente o outro Consolador, que é a Ruach HaKodesh, que é aquele mesmo Espírito que paira sobre esse povo, que pairava sobre as águas. Exato. E é aquele mesmo Espírito que entra pela nossa garganta. O apóstolo Paulo fez isso. Ou seja, o Novo Testamento nada mais é do que a continuidade do Velho Testamento. A gente tem os evangelhos onde a gente vê cumprimento de várias profecias. E a gente tem Atos e a gente tem as cartas que vêm nos ensinando. É doutrina. Mas todas alinhadíssimas. Lembra dos bereanos? Você acha que os bereanos eles iam... Tinham o Novo Testamento, tinham a Biblinha lá. Novo Testamento? Então eles iam conferir para ver se aquilo era verdade. Na Torá, nos profetas. Então vamos lá. Próximo slide. E agora vamos entrar no finalizando já algumas coisinhas, tem alguns minutos só aqui, mas chegamos aqui na lição de quinta-feira, ovelhas e pastor. E aí nós vamos apresentar agora toda uma análise aqui do Salmo 23. Um salmo que muitos usam, você vê pessoas pregando sobre ele, e eu acho que depois dessa análise, depois dessas entrelinhas, ainda a sua visão sobre ele vai ser enriquecida ainda mais, né, Ricardo? Sim. Aqui está o salmo em hebraico, né, original? Exatamente, embaixo tem português. E está em português. Isso. Esse salmo é o salmo preferido meu, é o salmo que no momento difícil da vida que me deu um pouco que me dava um pouco de ânimo, de alimento. De ânimo, exatamente. Eu cheguei a perder até o ânimo de viver, para bem falar a verdade. Isso aqui é que amenizava um pouquinho a situação. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho ele aqui. Vamos buscar o original. Eu separei depois, tá no último slide. Vamos lá, primeira parte aqui, que Mishmot lo David. Só antes de você iniciar então a análise, pessoal, lembrando que esses slides estão aqui no link. E uma coisa que a gente tem esquecido de reforçar, é muito importante que você se inscreva no canal e acione o seu sininho. Às vezes você é inscrito no canal e seu sininho pode ter sido desativado pelo YouTube. Então verifique se o seu sininho está ativo para que você receba as notificações do canal toda vez que o canal postar um vídeo novo. E aí você fica alertado, fica lá na sua... vídeos pendentes para assistir, ok, pessoal? E não esqueça de deixar seu joinha também no vídeo, isso ajuda muito a promover o vídeo aí na plataforma do YouTube, porque ele acha que esse vídeo é relevante. Se for relevante para você, vai ser relevante também para os seus amigos, para quem está próximo aí na sua região demográfica ou mesmo na região virtual, nas suas redes sociais aí dentro do YouTube. Tá, vamos lá, isso aqui. Mishmot lo David, que Davi, né? É uma canção de Davi. Esse Mishmot sugere que isso daqui é uma canção de cordas harpas, é uma música tocada com instrumento de corda. E agora seguindo aqui, Hashem, Yahweh Roi lo Esar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí automaticamente a gente vai pensar em quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, então eu quero uma Ferrari. O Senhor é meu pastor, ele vai me dar uma Ferrari. É isso que eu ouço. Eu ouço, né, nas madrugadas aí, na televisão, o pessoal usa muito isso. O Senhor é o meu pastor, eles interpretam, né, literal. Até a linha da lição também traz uma interpretação bastante mais literal do texto, né? A gente que está tentando aqui trazer uma entrelinha. Primeiro aqui tem o tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, né? Yahweh Roi, né? A gente leria Hashem, Adonai Roi, alguma coisa assim. Esse Roi, ele significa pastor,
mas ele também traz uma conotação de pasto. Seguindo o texto, a gente vai ver que esse pastor leva por pastos verdejantes. Mas a questão é o seguinte aqui: Yahweh Roi seria mais ou menos assim. Primeiro, Yahweh, o significado é Irie Esher. Eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. O significado, não vamos nos aprofundar disso, que é muito complexo, mas é o Eterno dizendo que será tudo aquilo, ele se tornará tudo aquilo que for necessário para te salvar, para te ter de volta. Yahweh Roi, Yahweh pastor, mas também Yahweh pasto. Então, ele se tornará meu guia. E ele seu provedor, seu protetor, seu condutor. Provedor, Luz falou agora, e ele será o meu pasto. Ele será o meu alimento. Tá. Agora, esse exar aqui, lo é não. Lo é não. E aqui foi nada me faltará. Lo seria não, seria uma negação. E esse exar, não necessidade, seria mais ou menos assim. Deus pastor, ou Deus pasto, não necessidade. Não sentirei falta de nada. Então, mais ou menos assim, se o Senhor for o meu pastor, se o Senhor for o meu guia, se o Senhor for o meu alimento, eu não preciso mais de nada. Eu não sentirei falta de nada. Ou seja, nada mais vai me faltar. Mas agora, porque eu não preciso. Porque eu não preciso. Porque eu só preciso que o Senhor seja meu pastor. Porque eu sou completo no Senhor. No pastor. Pessoal, olha, isso aqui muda muito a visão aí, né? Exatamente. Agora vamos lá para a próxima. Bino deixe e arpicene amemo no rotinalém. Faz-me deitar em pastos verdejantes. Aquilo que completa aquilo que a gente está falando. Esses pastos verdejantes, e guia-me mansamente por águas tranquilas ou adequadas. Essas águas, novamente, nós vamos nos reportar para Bereshit, o rio, o povo do rio, e mais para trás que a gente falou do estudo, na criação, semana da criação, Verua Elohim, Meraefet Alpenei Hamai. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele gestacionava sobre as águas. Então, esse conduzir de Yahweh é um conduzir para o conduzir para o Paracletos, para o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. E é um conduzir também para porque esse Kadosh, ele é o quê? Para o casamento, que seria o adequado para esse povo. Vamos lá, agora aqui depois a gente tem o Nefesh Nafshit Shover Lachen B'Magdeset Lemeshmo. Refrigera, agora aqui o ponto interessante. Refrigera, ok. Foi traduzido por refrigério, esse Nafshit Shover. Só que ele, numa tradução literal, faz-me voltar. Então, refrigera a minha alma, esse Nefesh, faz-me voltar. Faz-me voltar para onde? Para pode falar. Que parece assim, né? Refresca a minha ideia. Ou seja, faz voltar a minha refresca a minha memória. Refresca a minha memória, isso que é o correto. Então, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Esse jogo de linguagem, como você refresca a minha memória. Refresca a minha alma. Por quê? Para onde nós vamos voltar? Nós vamos voltar para o Yetzer Hatov. Que legal. Que seria a natureza boa. Esse refresca a minha memória, veja bem, mandou para as águas tranquilas. Agora vai refrescar a minha memória, vai me lembrar como eu era antes do pecado. Olha só, pessoal. Vai me lembrar do Yetzer Hatov, porque agora eu estou no Yetzer, então refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor de Deus. Essas veredas aqui, vai para o próximo slide, que eu deixei lá aqui. Isso aqui. Vamos lá, eu já falei sobre isso daqui, né? Yahweh Roi, Bino deixa, aqui águas de descanso, aqui refrigera, faz-me voltar, já falei, desenvolver isso daí. Agora estamos aqui nos 5. Aqui, veredas. Guia-me por veredas. Isso. Essa expressão magal, aqui que eu separei aqui o elemento prefixal aqui, ela significa círculo, circunferência, caminho, órbita ou circuito. Então veja bem, essas veredas, o autor, por como ela também traz uma conotação de caminho, mas é um caminho um pouco diferente. Por quê? Não é um caminho que você chega... Não, ele é um caminho circular. Ele é um caminho, vamos dizer assim,
eterno. Vamos voltar Vamos lá. voltar lá para ver o Vamos verso voltar lá pra 5. cima. Ó, refrigério, guiam por veredas de justiça por amor ao seu nome. Então, veja bem que é um caminho que não acaba. Você não vai chegar ao destino, é um caminho que... Shem, no hebraico. Vamos pular para outro slide, nós vamos ver essa questão do Shem. Olha aqui, ó. O Shem é nome, reputação. Então, o seu nome é o que? A sua reputação, a sua fama, é um substantivo gramatical, memorial ou nome divino. Não, o Yud He Vav He, eu serei o que eu serei. O nome divino, o Shem divino, nós já falamos em He significa eu serei o que eu serei. E o que o Eterno se faz para demonstrar maior amor por nós? Se faz homem e morre de cruz. Então, aquele ciclo de justiça é por causa da reputação dele, a reputação que ele fez enquanto ele foi homem. Qual é a reputação do Eterno? Deus é amor. E a demonstração de amor foi quando ele se fez Emmanuel, esteve conosco habitou entre nós. e recebeu ele o que nós merecemos. Vamos voltar lá Voltar para o pouquinho. slide original. A gente estava aqui. Agora vamos lá. Ainda seguir. que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Gankele beget savame. Lo ihaha, kiata imadi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Vamos para o próximo agora aqui. Agora o ponto que eu separei também para vocês, não separei muito nesse verso, mas eu separei nesse agora. Estival mishater rema yenahamuni. A questão da vara. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ó, só vamos fazer um link aqui antes desses dois. Ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por quê? Veja bem. A singularidade de justiça, que nos veio por causa do amor, do amor do Eterno, ou seja, ele como nos amava, se fez homem. Então agora, veja bem, o vale da sombra da morte, o que eu mereço? A morte. Mas por que eu não vou temer? Por causa do ciclo de justiça que Yoshua, em função do amor por nós, ele deu o looping, vamos dizer assim, o looping de justiça e amor que ele deu causa por nós. Então eu posso andar pelo vale da sombra da morte, que eu não vou temer nenhum tipo do mal. E aqui fala nenhum tipo de mal. Mas a gente pensa automaticamente também nesse tipo de mal o quê? Mal que o outro. É, o outro faz. Mas não é só nenhum tipo de mal. Lembra que nós falamos do Zé de Serrará? Não vou temer nenhum tipo de mal meu também. Obviamente que, desde que eu continue amando esse esposo e retornando toda vez que ele for me buscar. E vale da sombra da morte. Porque, ó, veja bem, porque tu estás comigo. É porque eu estou com ele? Porque tu estás comigo. E agora o ponto. Tua vara e o teu cajado me consolam. São duas expressões, vamos lá para o próximo slide que eu separei lá. Esse consolam é interessante, né? Vamos lá. Tua vara, primeira palavra. Estival mishater. Eu já falei as duas. Aqui. Essa expressão vem de shevet, seria vara. Shevet seria tribo, bastão, vara, varinha, cetro ou clã. Como seria esse shevet? O shevet, ele tem uma curvatura na ponta, que é para o resgate. Esse shevet também, na parte de baixo, ele tem uma ponta pontuda, que é no caso para a proteção. Quando vem um lobo, protege o animal com aquela ponta. Ele mata o lobo, mata o leão, alguma coisa assim. E ele tem aquele ladinho que não é afiado, que ele orienta. A ovelha vai para cá. Mas se ela se desgarra, ele usa aquela parte curvada aí, resgata e puxa. Agora aqui a questão. A questão do cajado, que seria mishnet, seria o encosto, o suporte ou a bengala. Então, quem é o nosso apoio? Aqui, ele é o nosso apoio. É interessante porque o console aqui, o consolo, né? Consolo. É que a gente acha que é só, meu irmão, isso é consolar, né? Não, o consolo, né? Se procurar no dicionário, realmente é apoio, suporte. Isso, Ramuni. Exato. Então veja bem, esse apoio envolve muito mais do que, meu irmão, coitadinho do senhor, não. Envolve o cajado me consolam, é o meu console. Sim, e tem relação com proteção, com resgate, com suporte, com guia, porque também é a vara que vai conduzir você até onde? Ao pasto, onde tem o alimento. Então
esse consolo aqui é tudo. É mais do que um conselhinho. Esse consolo aqui, na verdade, ele é o não me faltará. O nada me faltará. Isso que é esse consolo. Sim. Agora, seguindo aqui, a gente vai para o próximo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, vamos lá. Preparas uma mesa. Vamos para a proximidade, a questão aqui da preparas uma mesa. Esse inimigos, primeiro, a gente pode trocar também, a expressão hebraica significa acusadores. Lembra que a gente falou lá dos acusadores? Gostam de acusar? Falar? Então, aqui, o inimigo também, acusadores, né? Mesma expressão. Então vamos lá, primeiro aqui, ó. Por que significa se prepara uma mesa perante os meus... Troca por acusadores que fica mais fácil. Prepara uma mesa, é a mesma raiz de shalar, que é o enviar, mandar, remeter, afastar, mandar embora. Então veja bem, prepara uma mesa perante os meus acusadores, tá? Agora são pessoas que vão tentar fazer o que comigo? Acusar, tá, mas veja bem, vão tentar me mandar embora. Vão tentar me remeter, afastar. Enviar, afastar. Lembra que a gente falou das pedras mortas? Quem são as pedras mortas? As pedras que não se encaixam. E as pedras que repelem nas outras. Exatamente. Elas não então vamos lá. Agora os meus acusadores. Essa mesa, então, os acusadores, eles vão tentar fazer o quê? Vão tentar me afastar do noivo, ou no caso aqui agora aqui do pastor, né, que é a alegoria. Mas vamos lá, que tem uma continuação. Unges com o óleo a minha cabeça. Isso. O meu cálice transborda. Vamos lá. Vamos voltar lá. Isso. Aqui, olha. Veshemen. Shemen é óleo. É da mesma raiz de Shem, que é nome, reputação, fama. Então, colocar esse óleo na cabeça significa você se revestir da sua reputação? Lá em cima está falando que é o nome de quem? Nome do Eterno. Então, se colocar esse óleo significa você se revestir da sua reputação? Não, significa você se revestir da reputação do Eterno. Significa você se revestir da fama do Eterno. Vamos voltar lá. Nome divino. Do nome divino do Eterno. Ou seja, o que Ele faz por você, não o que você faz por si. O meu cálice transborda. Aí o meu cálice. Agora vamos voltar lá de novo, porque nós vamos entender o que significa o cálice. É o kos. Kos, copo, ou destino, sorte ou parte. O meu destino transborda. Então, se você se reveste da fama, da reputação do Eterno, o seu destino transborda. Então, veja bem, você está na mesa, na presença dos seus acusadores. O que você faz? Você se reveste da sua fama? Não. Esse óleo aqui não é a sua fama. Você se reveste da fama do Eterno. E aí o seu destino transborda. Os seus acusadores podem te acusar de alguma coisa? Não. Os seus acusadores não podem te acusar de nada, porque a fama não é sua, é a fama do Eterno. E o último, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse aqui é interessante. Aftov Roshikos e Revayá. Aftov Aseda e Defune Koi Remerayá. Certamente a bondade e a misericórdia, aqui o Hesed, esse aqui não é bem seguir, é perseguir. Essa expressão aqui, seguirão, traz uma conotação assim, vamos dizer assim, de um pouco simples. É algo mais desesperador, vamos dizer assim. Então, certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão de forma ardente todos os dias da minha vida. Então agora a gente tem a última parte aqui. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, pela eternidade. E se habitarei na casa do meu Senhor, a gente vai lembrar automaticamente das bodas. Terceira fase, que seria terceira fase do casamento, que seria o Nessuim, que seria o carregar, em que o noivo vem carregado depois de 1 a 2 anos, de vários tempo, preparando uma morada para essa esposa que foi escolhida, que aceitou o convite, que aceitou a ketubá, que participou do noivado e que aguarda agora o noivo vir carregado para levá-la para justamente habitar junto com ele nesta morada por dias e dias. Este esposo que ama essa sua esposa,
quando ele vem no casamento, eles efetivamente assinam a Ketubá. A Ketubá, obviamente, que já está nesse casamento como memorial daquilo que a esposa deve se guardar, mas quando ele vem preparar a morada, aí é que se consuma o casamento, é bodas. Dentro da doutrina, dentro daqueles padrões de justificação, santificação e glorificação, bodas é glorificação. Bodas é, quando nós vamos habitar a morada do Senhor, é quando o Yetzer Hará é aniquilado, é quando vai ser natural ao ser humano guardar as leis de Deus, o Aseret de Brot, até todos. Porque durante as bodas que o esposo e a esposa tornarão uma só carne, então uma só natureza novamente. Seremos glorificados, o Yetzer Hatov será eliminado, será fácil, será natural, será tranquilo. Amém, Senhor. Obedecer plenamente a lei de Deus, como era no Éden, como é nos mundos não caídos hoje. E aí, pessoal, gostaram dessas entrelinhas? Realmente, né? Espera aí a hashtag fui até o fim, né? Para ver quem aguentou, vai dar quase uma hora aí de novo, mesmo sendo só nós dois aqui, mas é muita coisa para falar. Realmente foi uma lição bastante produtiva, pelo menos para o nosso lado aqui, a nossa análise. Espero que tenha sido produtivo e, como vocês podem perceber, é um material muito rico, em discussões muito ricas. Então, esse material não pode ficar só para você. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos no trabalho, nas suas redes sociais, é muito importante. Recentemente, né, postaram uma foto do canal Entre Linhas sendo usado como um exemplo, né, de pregação do Evangelho através da internet. Lá eu até comentei, né, sem vocês, sem o compartilhamento, sem a ação de vocês, isso aqui seria somente, né, uma câmera, 2 pessoas ou 3 pessoas falando. Ok, pessoal? Então, compartilhe e comente aqui embaixo, dê seu like, faça toda a sua ação necessária para que esse projeto cresça, continue crescendo e ganhe a dimensão que nós esperamos que muitas pessoas venham a pensar, né? Olha a profundidade aqui das reflexões do Salmo, em Oséias, Deuteronômio e Êxodo, que eles realmente entendam a mensagem e o casamento que Deus tem preparado para cada um de nós aí, durante toda essa história da existência da Terra. Então, nosso abraço, pessoal, e nos vemos então na 7ª lição desse trimestre. Tchau, tchau.